Muito bem, povo de Deus, graça e paz a todos. Aqui quem nos fala é o pastor Arthur Batista. Vou começar uma live com o nosso pastor Davi Marroque Teixeira. A live nós iremos trabalhar a seguinte temática: pastorado em tempos de crise. E eu convido você que está acompanhando a nossa live, compartilha, tá bom, essa live, marca os seus amigos, suas amigas, familiares, fica à vontade aí para fazer perguntas, alguma dúvida que queira tirar conosco sobre essa temática. Vou só aguardar aqui o pastor Davi chegar. Nós só temos a agradecer a Deus pelos seus cuidados, por sua bondade. Até aqui o Senhor tem cuidado de nós. A live hoje é pelo Facebook, né? Facebook do pastor Arthur e também com a participação aí do nosso pastor Davi. Pronto, está sendo adicionado. Pronto, eu acredito que deu certo, viu, pastor? Pelo menos é para dar certo, né? O senhor está me ouvindo bem, pastor? Tô ouvindo bem, tô vendo bem. Agora tá só umas letrazinhas aqui, acho que aperta aqui no X à esquerda, é? Não, não, pode deixar. Se apertar o seu sai. Sim, é. É, Aí fica essas letrinhas mesmo. essas letrinhas é o pessoal Ah, participando. saiu já, saiu. Eu Pronto. tava me incomodando. Minha cabeça tá toda aí, né? Sim, tá sim, tá. E a minha está cortada ou tá tudo ok também? Só um pouquinho lá em cima na cabeça, no cabelo. Pronto, ó, deve ter melhorado agora. Qualquer coisa. Pronto. Meu pastor, eu quero começar nossa live agradecendo aí a disponibilidade do senhor em conversar conosco sobre essa temática. O senhor já está, o senhor já tá encalçado, né? Em relação a crises, passar por elas, superá-las, tirar lições para toda a vida. E o propósito dessa live é justamente esse: é conversar com o senhor, tirar o máximo que pudermos do senhor em relação a conselhos, orientações, principalmente a nós pastores mais jovens, e estamos começando agora, melhor ainda, aprender com os mais experientes. Antes de nós entrar na temática, pastor, conta para nós em relação ao seu chamado, como foi o seu chamado pastoral. Pois não. Primeiro eu quero cumprimentar aos irmãos e amigos que vão começar a ver a live, né? E a você agradecer a oportunidade de participar da sua live, porque você trouxe aí Chagas Sobrinho, trouxe Armando Filho, o pastor lá da Presbiteriana. Aí hoje tem eu, né? Acho que assim é bom porque vai balanceando a coisa, né? Eu agradeço a oportunidade, o chamamento para participar e estamos aqui à disposição. Em relação à chamada para o ministério, eu sempre fui dedicado ao trabalho da igreja. Vamos lá, pastor. Opa.
Espera aí, que parece que o pastor caiu a live do pastor. Só aguardar aqui o pastor Davi Marroco voltar. Caiu a live. Mesmo na hora que ele estava falando sobre a chamada ministerial. Cadê o pastor? Tô só aguardando ele voltar aqui para a live. Não sei se ele percebeu que caiu. Vamos lá, pastor. Hoje a live é com o nosso pastor Davi. Nós começamos aqui a live com ele, mas infelizmente não o vejo nem o ouço mais. Quero agradecer aí ao presbítero Irani, que acompanha a nossa live. A irmã Leia Fernandes, Kellen Cristina. Deus abençoe. Irmã Thalita Rodrigues também acompanha a nossa live. Vamos lá, pastor. Cadê o senhor? Evangelista Alex Góes. Pronto, acredito que vai dar certo. O pastor Davi, ele está me vendo na live e eu não consigo vê-lo. Pronto, agora eu estou vendo. Opa! Pronto, meu pastor, agora sim. Demorou, mas chegou. Chegou, chegou. Posso continuar? Sim, tranquilo, pastor. Pois então, eu estava dizendo que eu toda a vida fui muito dedicado ao trabalho da igreja. E quando eu nasci, meus pais eram crentes, e lá na comunidade onde a gente residia, meus pais, meus tios, meus avós, primos, todos eram crentes naquela comunidade. E eu via chegar lá em casa
que era o lugar onde se hospedavam os pastores missionários que iam nos visitar, Sim. e eu ficava prestando atenção ao trabalho que o pastor desenvolvia, que o pastor fazia, as reuniões, as pregações, e aquilo ia me fascinando. E eu comecei a querer imitar o pastor. O pastor que nos visitava lá tinha o nome de João Pedro dos Santos, era um homem alto, forte, da pele chocolate, né? E Sei. uma voz retumbante, era impressionante a voz dele. E eu comecei a admirar tudo aquilo, a voz, os louvores, a pregação. E então eu comecei a reunir os meus primos que moravam na comunidade, reunia os meus primos e realizava os cultos, como se a gente estivesse realizando ou participando de um culto daqueles que o pastor dirigia. Sim. E eu era o pastor. Papai tinha lá um paletó que ele vestia nas madrugadas quando saía para o trabalho. E eu aproveitava o paletó, vestia aquele paletó e era o pastor. O pior é que eu tentava imitar a voz do pastor. E aí era uma tarefa que realmente não dava para alcançar. Então eu fui vendo isso. E também fui, na medida que eu ia crescendo, eu ia recebendo convicções de que aquele era o meu caminho, aquela seria a minha caminhada como obreiro, e eu comecei a querer ser pastor. Até um certo tempo. Depois, quando cheguei na adolescência, aí a gente começa a ver uma coisa e outra e tal. Comecei a estudar e fui me esquecendo daquela ideia de ser pastor. Eu comecei até a ficar assim um pouco arredio, porque eu comecei a ver as dificuldades que os pastores enfrentam, e as lutas, e os embates, e aquela coisa, a rejeição dos crentes em relação ao pastor de vez em quando. E eu fui vendo aquilo e fui me distanciando. Mas depois, a gente já morando na cidade, porque a gente saiu da comunidade rural, fomos morar na cidade, e lá na igreja a gente teve a oportunidade de desempenhar atividades na igreja, trabalho com jovens e essa coisa toda. E, de Sim. repente, na minha linguagem, que ainda hoje eu uso, eu fui batizado com o Espírito Santo. Aí daí para cá não teve mais outra. Eu fui chamado naquele clima de cultivo da santidade e o desejo de ler a Bíblia, de orar, de se dedicar, de jejuar, de fazer vigílias de oração, de ir para os montes, orar e pedindo a Deus a sua revelação e a sua graça em relação a essa questão do sentimento que eu tinha, o desejo que eu tinha de ser pastor. Para mim, aquilo já era mais uma questão de falta de conhecimento ou então falta da determinação divina. Mas Sei. essa determinação divina veio e eu terminei me rendendo para o ministério da palavra. Eu me entreguei e passei a trabalhar com afinco, com alegria,
fazia todos os trabalhos da igreja. Eu fui tudo na igreja, só não um presbítero, diácono e tesoureiro, mas o resto eu fui tudo, né? É tanto que hoje eu digo, eu não tenho mais o que me promover. Já promovi o que tinha direito. Já cheguei onde não esperava chegar. Então foi assim mais ou menos o chamamento do Senhor para a minha caminhada como obreiro, como pastor, que realmente sou. Em relação, bênção de Deus, viu, pastor? Que história aí contada de primeira mão, né? Até porque só o senhor pode detalhar precisamente como foi o seu chamado pastoral, a chamada ministerial. Pastor, o primeiro rebanho que estava sobre a sua responsabilidade, quais desafios o senhor encontrou? Até porque o primeiro rebanho a gente tem de aprender muita coisa, não é verdade? Isso. Eu, quando me senti chamado, me senti também com o desejo de estudar no seminário, lá na igreja que eu me congregava, que era a Missão Evangélica Pentecostal do Brasil. Era fértil na presença, com a presença de seminaristas que vinham do Recife, que era no Recife o seminário, era não, ainda é, Seminário Teológico Pentecostal do Nordeste. E eles sempre vinham aí nas férias, vinham pregar e fazer aqueles trabalhos na orientação do seminário. E eu observava tudo aquilo e tive um desejo muito forte, muito grande para estudar no seminário. Mas eu sabia que era muito difícil por causa da falta de condições financeiras. Sei. E eu conversei com minha mãe e ela me disse: Meu filho, isso é humanamente impossível. Nós não temos condições de lhe mandar para o seminário. Mas vamos orar. Deus tem a solução para todas as coisas. Vamos orar. E quando foi um dia, o pastor Haroldo Matos, era o diretor do seminário, esteve em Angicos e a minha mãe conversou com ele, me apresentou a ele e ele disse naquele português trôpego dele: Irmão Davi, fique à vontade, você não precisa pagar nada em nosso seminário. Aquela noite eu não dormi. E aí comecei a me preparar para ir para o seminário. Tinha que comprar tudo, de tudo, pelo menos um pouco, né? Um par de sapato, tinha que comprar tudo mesmo. E aí, com muita dificuldade, a gente conseguiu isso e eu findei indo para o seminário para estudar. Bem, aí começou a haver uns problemas na igreja, essa questão de divisão, que isso é uma praga do inferno. E os irmãos, juntamente com o pastor lá em Angicos, começou aquele negócio, desentendimentos, e o que é certo é que findou dividindo. Mas quando dividiu, eu já tinha estudado 2 anos lá no seminário. A E metade, aí né? foi Praticamente. a metade, sim, a metade. Porque na época o estudo para o ministério pastoral eram 4 anos, exatamente. E eu tinha estudado 2 apenas. Mas dividiu, ficou aquele clima desagradável, a desconfiança bate, aquela coisa toda, e a gente fica com um certo
falta de rumo, de... Bom, Entendo. mas foi aí que a gente conheceu a Igreja de Cristo através do pastor Antônio Gomes de Andrade, Tozinho, era o pastor de Natal, da Igreja de Cristo em Natal, e também era o presidente da diaconia em Natal. E aí, através daqueles projetos que se tinha, a diaconia tinha e tal, a gente terminou conhecendo Tozinho e a gente veio para a Igreja de Cristo. Logo, logo depois da divisão e depois da gente conhecer a Igreja de Cristo e se filiar a ela, eu fui enviado para Areia Branca, que foi o meu primeiro campo de trabalho, Areia O senhor Branca. consegue lembrar o ano, pastor? É difícil, acho que eu não tenho, não recordo mais com precisão. O que é certo é que a gente foi para Areia Branca e em Areia Branca os desafios eram um pouco grandes e que, devido à minha estranheza, porque era o primeiro campo e também com aquelas peculiaridades, aquelas características. Tinha estado um obreiro lá e saiu zangado com todo mundo e aquela coisa toda, e eu fui colocado para cuidar disso. O que é certo é que uma grande parte dos crentes tinham deixado a igreja, tinham ido embora, tinham ido para outras igrejas, outros tinham se desviado, aquele negócio todo, né? E Sei. eu fiquei lá, solteiro e sem crente, sem experiência, sem saber de nada. É tanto que eu dizia muito, né? Eles, o pastor Zé Dantas, que era responsável pelo campo lá, foi quem me levou para lá. No dia da posse, ele, o pastor Antônio Dantas, irmão dele, e outros obreiros foram me dar posse. Quando terminaram a posse, me deixaram lá no local da igreja e cadê eu saber voltar para casa, na casa onde eu morava? Valha, Jesus. Começou por aí. Eu fiquei olhando e vendo só o transporte se cobrindo na poeira. Quando eu olhei para trás para voltar para casa, eu não sabia mais por onde ir. E Areia Branca, as ruas, né, são bem divididas e tal, elas são muito parecidas. E aí tive muita dificuldade de encontrar, mas terminou encontrando. E aí comecei a trabalhar, mas a coisa lá tinha sido assim mal conduzida, a questão do fundamento da igreja, a implantação da igreja, que isso tem muito a ver, depois disso é que eu fui entender, porque se você começa uma igreja mal começada, com gente estragada, com gente sem moral, sem princípio, e aí você vai ter muita dificuldade, porque aquilo vai se desenvolver no nascedouro da igreja e não tem quem contorne mais tarde as coisas, tem a tendência de realmente se desfazerem. E foi o que aconteceu lá. A gente trabalhou, lutou com muita dificuldade. Os irmãos que foram responsáveis pela implantação da igreja abandonaram a igreja, saíram, voltaram para a igreja de origem e a gente ficou numa situação muito difícil. Ainda passamos lá 1 ano e 3 meses e daí eu saí para Natal. Eu não digo que fiquei decepcionado com aquela situação, porque até agora, graças a Deus, situação nenhuma me levou à decepção. Quando acontece os fracassos, os desencontros, os problemas,
as dificuldades e os abandonos, essas coisas todas, nada me decepciona. Me parece que eu fiquei traumatizado, né? De tal maneira que as decepções não conseguem me vencer. Isso, isso foi um trauma positivo, né? Geralmente a gente vê o trauma Foi como algo bom, negativo, né? O foi senhor, o bom. senhor encaliçou, tem uma expressão nossa aqui, né? Típica, né? Passou na casca do alho, né? A É, expressão típica. é isso Solteiro, mesmo. solteiro, passou por tudo isso em Areia Branca, retorna a Grande Natal, né? Mas sem perder a convicção do pastorado. Permaneceu com essa convicção. De lá, pastor, qual foi o próximo rebanho que o senhor teve? Acredito que a Areia Branca foi seu primeiro campo, né? Como o senhor bem falou. É, é, Aprendeu muito em Areia Branca. E a partir sem disso, dúvida. o senhor foi a Natal, né? O pastor Tozinho, ele me ouviu pregando aí nas igrejas no Oeste, e ele achou que eu tinha condições de auxiliá-lo em Natal, na igreja de Natal. E me convidou para ir auxiliá-lo e eu aceitei o convite, fui e lá passei 3 anos auxiliando o pastor Tozinho, né? Aí foi uma experiência amena, né? Eu enfrentei muitas dificuldades, inclusive as questões doutrinárias me apanharam em cheio. Ah, foi uma época que houve um avivamento, a década de 70, houve um avivamento na Igreja de Cristo, muito bom, com aspectos bons, proveitosos, tanto que a gente tomou conhecimento da grande quantidade de pessoas que aceitaram, de obreiros que foram despertados para o trabalho, de igrejas implantadas. Quando eu ouço alguns irmãos hoje dizerem que a Igreja de Cristo não é pentecostal, aí eu me lembro do relato que foi feito na época e da época, Uhum. o relato sobre essa questão. Os crentes falavam línguas, os crentes tinham revelação, os crentes profetizavam, os crentes eram viviam uma vida dedicada, consagrada, ungida, e tudo isso são coisas que só as igrejas pentecostais adotam, infelizmente. Todos deveriam adotar. Agora, a gente nota que tem muito exagero para ambos os lados, né? Os pentecostais às vezes exageram para a coisa demais. Se fala línguas é uma coisa demais, se profetiza, tudo é demais, que não precisa disso. Do outro lado, quem não aceita, quem não acredita, é também exagerado. E o corpo de Cristo é quem perde. A igreja é quem perde com esses exageros, com esses confrontos teológicos, doutrinários, essas coisas todas. Isso não leva a nada, a coisa nenhuma. O que leva mesmo a igreja para ministrar a palavra que ela tem, que é uma palavra eminentemente profética, antes de qualquer mensagem que a igreja tenha, ela tem a mensagem profética, que é aquele profetismo de Jesus, não o camarada, eu tenho isso, eu sei disso, eu sei daquilo, eu faço isso, faço aquilo outro, e a igreja sofrendo. Eu estou muito preocupado nesse tempo agora, porque eu vejo a igreja, de um modo geral, com as pernas muito fracas. E essa fraqueza é decorrente dessas situações que a gente vive. A gente defende as nossas conclusões, os nossos
as nossas ideias, os nossos catecismos, a gente defende, e isso não vai a lugar nenhum. E a Quer gente dizer esquece que, de pegar a palavra santa, verdadeira, a palavra fiel, a palavra que transforma, apesar da gente falar muito na palavra, mas tem mais conto de carochinho do que palavra de Deus. E aí a igreja não avança. Então, eu cheguei em Natal, houve esse avivamento e as pessoas acreditavam que só quem era batizado com o Espírito Santo era quem falasse línguas, só quem tinha o batismo com o Espírito Santo, como chamam, quem falava línguas. E tinha que falar línguas para demonstrar que estava do lado de quem falava línguas, que é essa coisa toda. A turma procura logo um grupo para se associar. E é por isso que eu tenho asco de grupo. Eu não participo de grupo. E aí eu gosto de dizer, nem em grupo escolar eu estudei. Eu estudei em escola isolada. Antigamente tinha escola isolada. Eu sou desse tempo e estudei em escola isolada, mas em grupo escolar eu nunca estudei. E aí cheguei em Natal esse negócio. E aí, como eu apoiava o pastor Antônio Andrade, que era o pastor da igreja, sim, eu não tinha por obrigação de apoiar o ministério dele, acho que ele nem precisava. O meu apoio era muito insignificante para isso, mas eu me portei de acordo com as minhas convicções, as convicções doutrinárias que eu recebi da própria Igreja de Cristo, desde o começo, com João Queiroz, com Tozinho, e os demais que foram antes de mim, e eu recebi tudo aquilo e eu pude ver que havia um exagero doentio. E aí, como eu me portava como eu acreditava pelo que a Bíblia diz, você tem o dom de línguas, então fale línguas. Mas não é obrigado você falar línguas para mostrar que fala línguas. Não é obrigado. é E verdade. aí eu tive uma experiência muito interessante, né, nesse tempo, por causa dessas coisas, que valeu a pena aquela impressão má que um grande número de crentes tinha a meu respeito em relação a essa história dos dons de línguas, né? E eu passei por uma experiência muito proveitosa, marcou minha vida, eu não esqueço jamais. Graças a Deus. Quer dizer, houve por parte do Senhor uma experiência ali a branca, essa crise que a própria igreja estava, né? Em Natal já se começou essa crise doutrinária, né? E olha que nós estamos falando aí da década de 70, né, pastor? A década de Sim. 70. Quer dizer, e o senhor sempre se mostrou como vamos procurar ser equilibrado, né? Por mais que o senhor fosse uma voz, não vou dizer solitária, mas o senhor pelo menos tentava, né? Vamos para o equilíbrio, vamos para o equilíbrio, vamos ver se a gente consegue aqui o meio termo. Mas nessa época o senhor conseguiu. Assim, porque todas as coisas para o pastor, a vida do pastor, às vezes a gente nem entende direito, mas elas acontecem para nos moldar. Porque assim, eu sou um tipo de pastor que desenvolvi um trabalho confiando unicamente na graça do Senhor. Eu não estou dizendo que os outros não confiam também, mas eu, como um pastor pobre, com pouca letra, digamos assim, pouca cultura, e eu, com muita responsabilidade, sempre tive muita responsabilidade para desempenhar, para adotar.
e sempre o trabalho exigiu de mim todas as minhas tarefas e todo o meu trabalho sempre foram exigentes comigo e eu tinha realmente que estar aos pés do Senhor. E foi o que eu fiz. Eu passava 2, 3 dias jejuando e orando. E isso eram semanas a fios que eu fazia isso. Era moço ainda e conseguia enfrentar essa situação. E essa questão dos dons que dominava lá na igreja, um momento lá, um tempo lá, as irmãs do círculo de oração, aquele povo da oração, aquela coisa toda, Sei. e havia muito exagero em tudo isso. Se aquilo fosse aproveitado para o bem, aquilo era uma arma invencível contra Satanás. Mas era o negócio era como ainda hoje. Quem fala a língua esquece mais do que quem não fala e aí começam os problemas. E aí eu coloquei isso diante do Senhor. Eu só sabia mesmo jejuar e orar e pedir ao Senhor a sua graça, a iluminação. E eu me coloquei mesmo diante do altar do Senhor. Eu fui à cidade de Florânia visitar a igreja lá. Naquele tempo, o pastor era um dos antigos, eu me esqueço do nome dele agora, e eu fui passar lá. Eu fui na quinta-feira e a pregar na quinta-noite, de doutrina. Passei a sexta também lá ajudando ao pastor. E voltei na segunda-feira de manhã. Quando eu cheguei lá na casa da irmã que me hospedou, era uma senhora idosa, eu vi em cima da mesa um livro com o título O Reavivamento de que Necessitamos, de Oswald Smith. E aí eu peguei aquele livro, comecei a ler e o livro me chamou a atenção. E eu, naqueles dias, li o livro, um livrinho pequeno, li o livro umas 3 vezes naqueles dias. E eu, na medida que ia lendo, ia sentindo que dentro de mim ia acendendo um fogo, uma coisa assim, que para mim aquilo era esquisito. Eu nunca tinha tido aquela experiência. Mas continuei e na segunda-feira, quando voltei para Natal, é como eu gosto de dizer, eu ia em tempo de explodir. Aquela coisa dentro de mim, aquele fogo, aquele ardor, aquelas coisas querendo me machucar, me estourar. Esse negócio, sei o que foi isso. Não, não é, o livro não me fez mal. Quando cheguei em Natal, o culto de oração da segunda-feira, que era no Alecrim, era maior do que quase o culto do domingo lá nas quintas. E aí era muita gente que ia para orar, pessoal que morava no Alecrim, naquela região ali, não ia para as quintas no domingo. Na segunda-feira estava no Alecrim e o prédiozinho ficava superlotado. E eu estava escalado para pregar. E a minha situação era tão difícil em relação a esse negócio dos dons do Espírito. Eu não podia dizer nada. Se eu dissesse Espírito Santo, a censura batia em cima. E aí, Nossa, nesse dia, eu li João 1, Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu espírito e ser-me-eis testemunhas, tal.
do versículo. E não sei o que foi que houve, eu fiquei sem saber onde estava, se estava, eu não sei. Comecei a ler e passou aquele negócio. E quando terminou essa experiência, Sim. que eu voltei a abrir os olhos, aí chorava eu, chorava a igreja toda, os obreiros que estavam lá, chorava todo mundo. Até hoje eu não sei o que foi que houve. Eu não disse nada. Nem terminar o versículo eu terminei de ler. E aí aconteceu essa experiência. Só que daí para cá as coisas mudaram. Não era mais. Irmão Davi não era mais suspeito, né? Irmão Davi agora era a pessoa de estar nas orações. Aí pronto, aí eu me integrei e aí vamos, vigília de oração, vamos, oração daquelas legítimas mesmo. As vigílias não eram como essas de hoje, que a gente faz um louvorzão, não. Era oração mesmo. Oração e crente clamando e chorando e buscando e louvando, e as almas eram salvas e aquela coisa toda. Coisa de crente batizado com o Espírito Santo. Coisa de igreja que é pentecostal. E a Sem igreja lá dúvida, nunca sem dúvida. teve um tempo tão promissor, tão abençoado, como nesse tempo que a gente viveu essa experiência lá em Natal. Pastor, ser pastor, existe os dias amargos, né? E existe as experiências prazerosas. Compartilha conosco uma experiência maravilhosa que o senhor teve como pastor e depois, se desejar, uma experiência amarga como pastor também. Vamos começar logo pela amarga, Certo. porque primeiro a gente manifesta o lado negativo. Entre as muitas experiências amargas, mas são amargas mesmo, que a gente padeceu, e a minha experiência foi ver, amarga foi ver um grande grupo de obreiros que a gente, usar a linguagem que se usa, né? Que a gente criou, ou deu cria, que Uhum. a gente trabalhou com eles, que a gente forjou, que a gente formatou. Os obreiros que trabalharam com a gente, e os que trabalham até hoje, eles não são, de minha parte, formatados para falar como eu falo, para andar como eu ando, para gostar de comidas como eu gosto. Não, eles são formatados para serem homens de Deus, inclusive independentes. O que se pensa a meu respeito de que eu sou uma pessoa que gosta de manipular, isso é um pensamento estragado e pernicioso. Eu não tenho esse negócio, não. Agora, eu trabalhei muito, a minha vida inteira foi trabalhando nessa direção, formando obreiros, mas formando obreiros para que os mesmos fossem homens de Deus sérios, comprometidos e rendidos ao chamado que eles diziam que tinham. Porque se você não valoriza o seu chamado, quem é que vai valorizar? Eu, mesmo que eu Pois não. seja seu companheiro, mesmo que eu seja. Se você não valoriza, eu também, muito menos. Então você é quem tem que valorizar. Então a minha experiência amarga foi trabalhar minha vida inteira e depois ver esses mesmos obreiros se levantarem
contra mim, com histórias que eu nunca fiz o que essas histórias relatam. Então aquilo para mim foi muito amargo, uma experiência amarga, que mesmo assim não me abateu, não me levou à decepção. E Maria Helena me diz: homem, você teve aquele que fez isso e isso com você, e agora você já está com esse outro. Bom, aquele não é esse. E se esse fizer igual àquele, o destino dele é o mesmo. Agora eu é que tenho que cumprir com a minha missão. Eu é que tenho que fazer o trabalho para o qual eu fui chamado. E continuo assim. A coisa que mais me deu satisfação, e muito simples, uma coisa muito simples. E aconteceu agora. Agora, isso, é claro, você me fez a pergunta para saber da coisa que me deu satisfação em relação ao ministério. E aí não entra casamento, não entra família, não entra em relação ao ministério. Correto. Aconteceu um dia desse, no dia do culto do cinquentenário da Igreja em Apodi, aquilo me deu uma satisfação tão grande que eu disse a alguém: eu estou como Simeão, eu estou para dizer, se o senhor quiser tomar, pronto, eu aqui estou realizado em todos os aspectos da vida ministerial. Então, naquela noite, aquele culto, com aquele fervor que a gente sentiu, aquela alegria, aquilo me deixou para lá de satisfeito. Peito lavado, como chama. Que maravilha, né? Que maravilha. Isso é bênção. Pastor, infelizmente, não sei se eu digo infelizmente ou felizmente, os tempos mudaram, mas nós continuamos sendo pastores de ovelhas, sem dúvida. O senhor é um pastor de praticamente participa aí da virada do século, né? O senhor tem mais experiência do século passado do que nesse, em relação a tempo, né? Em relação a tempo. Então, o senhor tem experiência de vida sobre a diferença do rebanho dos anos 90, 80 para os anos 2000. Qual a diferença, pastor, que o senhor percebe? O que houve com as ovelhas do passado para a de hoje? Em termos de Igreja de Cristo, a gente viveu aí, eu ainda vivi alguns anos, dos anos 70 na igreja, porque eu cheguei aí por aí 71, final de 71, 72, Sim. eu, eu ainda vivi as experiências desses anos, de 70, do ano 70, e aí viemos de lá para cá, 80, 90, 2000, já estou vivendo 20 anos do ano 2000. E nesses anos de 70 até os anos 90, por aí, a nossa, a nossa profissão de fé, uma coisa que valia a pena a gente pensar nela, vivê-la, ouvir acerca dela. Era uma questão de que a gente levava a sério esse negócio da fé. E aí, quando isso é colocado em prática, as demais coisas se agregam de almas, mas não há salvação de almas sem uma mensagem bíblica, escriturística. É como eu disse no início, discurso bonito ou feio não leva ninguém a lugar nenhum. Agora, a mensagem do Evangelho, seja ele
bem, eu acho bonito uma mensagem, uma pregação, um sermão bem esquematizado. Eu acho uma coisa linda. Ou tanto ele sendo esquematizado, bem esquematizado ou não, seja feito por um analfabeto, mas sendo a palavra, essa palavra tem o poder de salvar o pecador. Mas a gente se distanciou muito disso. E, além disso, os nossos princípios denominacionais. Eu sou pastor de uma igreja, de uma denominação que tem os seus princípios. E era uma riqueza quando você ia à reunião do Conselho Nacional e você ouvia o pastor João Queiroz repetindo aquelas mensagens sobre arrebatamento, grande tribulação, sobre aqueles assuntos escatológicos e os assuntos doutrinários que dizem respeito à prática da vida do obreiro. Ele falava para os obreiros, do obreiro, e ele falava tudo isso. E às vezes eu ficava pensando, mas todo ano o pastor fala essas coisas, a mesma coisa. Aí depois eu notei que ele tinha razão. Então a gente viu nesse tempo aí, era uma coisa extraordinária. Então eu comecei a notar que a igreja começou a desviar-se por caminhos que hoje eles são muito difíceis. A doutrina da nossa igreja hoje, infelizmente, ninguém sabe qual é, o que é, nem se é. Muitos acham bonito isso, mas eu acho que não, isso não. Você chega aqui em Apodi, você vê uma, uma forma diferente da gente adotar os assuntos da Bíblia. E eu acho que nós conservamos aqueles princípios que vieram de lá. Eu acho que a gente conserva. Mas a gente vai em outro lugar e é aquele negócio. A gente foi ensinado que culto é culto. Culto é culto. Você tem o culto para a doutrina, para a oração, para diversos motivos, mas é culto de adoração a Deus, onde o Senhor deve ser exaltado, deve ser glorificado. Hoje a gente vê diferente. O culto hoje está 1000% voltado para o homem, a criatura humana. Ninguém louvou mais a Deus, não. O louvor que a gente dá, apesar da gente dizer, eu vou louvar a Deus, mas não é. É para o homem. E aí a Que gente pena. tem culto de libertação, tem culto. E aí eu disse, a gente chega em determinadas igrejas e pensa que igreja essa aqui é uma igreja de Cristo, mas eu penso que Deus é amor. Não, que eu não tenho nada contra a igreja de ninguém, mas é a minha igreja que está nessa situação. É uma Deus é Entendo. amor, é uma universal, é uma mundial, é uma regional, local, sei lá o que é. Porque a igreja perdeu a visão e também a sua referência como igreja que defende princípios tão bonitos como são os princípios da nossa igreja. E alguém me diz de vez em quando, mas a gente precisa mudar, a gente precisa mudar de camisa, mudar de paletó, mudar de gravata, mudar de carro, mudar de uma série de coisas. Agora, os princípios não. E a gente lê É na verdade. Escritura que a gente deve guardar as tradições. Deve guardar as tradições. Não é toda tradição que a gente deve guardar, porque Paulo também não estava falando em toda tradição, mas ele se refere às tradições que nos levam a acreditar que o Deus de ontem, hoje e de eternamente deve ter
o seu caráter marcado em nós com essa mesma visão. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e eu, como servo, como filho dele, eu tenho que ter essa mesma visão, esse mesmo caráter que o meu Deus tem. Se a gente faz de outra maneira, coloca outras coisas no meio, e aí tanto faz como tanto fez. É tanto que eu brinquei com você antes da live, você saudou com a paz do Senhor, eu digo, aí eu disse, como os católicos, né? Virgem, e agora é Pai do Senhor. Então, Pai do Senhor, graça e paz, boa noite, bom dia. E alguém diz, mas é para ser assim mesmo, isso não pode ser radical, não. Isso não... Mas pergunta a quem tem conhecimento. Pergunte a quem tem conhecimento e a quem zela pela igreja onde se congrega, se isso é desse jeito. É verdade, Pergunte. é verdade. Observe os que têm zelo pela sua igreja como denominação, se eles procedem desse jeito. Procedem não, eles têm as balizas, como a gente chama, eles têm as diretrizes doutrinárias deles e defendem essas diretrizes doutrinárias. E nós temos que ser assim também, porque nós estamos no mundo. A gente ainda não saiu do mundo, a gente continua no mundo e a gente tem que ter diretrizes para continuar a caminhada. Então, eu acho que a gente tem uma caminhada muito grande ainda pela frente para dizer a que é que a gente veio. Eu estou muito preocupado com essas situações que a gente Eu está acredito. vivendo. Está Pastor, difícil. eu concordo. No caso, pela resposta que o senhor nos deu, as cores da Igreja de Cristo, nas cores denominacionais, elas eram mais vivas, né? No início dos anos 70, 80, não é assim? Com todas as suas cores, todas as suas belezas, distinções, traduções. No final dos anos 90 para o início dos anos 2000, essas cores foram se apagando, né? Essas cores foram se misturando, a tal ponto de não sabermos mais quais são as cores denominacionais, não é assim? Sim. A gente perdeu o referencial da denominação, que era Igreja de Cristo no Brasil, apesar do exagero, o maior medo de Igreja de Cristo no Brasil, a gente coloca na fachada, Igreja de Cristo no Brasil, fundada em 1932. É semelhante àquelas às igrejas que, como é que chama, neotestamentária de hoje, igreja tal, fundador, fulano de tal dos Anjos Pereira, aí coloca a data. Está do mesmo jeito, aquilo me entristece muito. Então a gente perdeu essa questão denominacional. A nossa denominação perdeu bastante. E aí, doutrinário e os preceitos, os costumes, aí ninguém nem fala. Aí foi tudo pro beleléu, ninguém de ninguém. Simplesmente. Pastor, eu ainda tenho aqui duas perguntas. Os ouvintes aí estão fiéis aí, graças a Deus, estão fiéis à live. É muito pessoal a pergunta que eu vou fazer em relação ao ministério pastoral, ao pastor Davi. Foi. Diante de tantas decepções, de tantos abandonos que fizeram para com o senhor, de obreiros mesmos, mas o senhor ainda continua ensinando, continua investindo, continua acreditando, apesar de tudo. Por que, que o senhor ainda continua lutando pelos obreiros e não desiste disso? Porque eu continuo lutando e não desisto? Exato, de discipular pastores,
de treinar A, obreiros. a sua fala está cortando um pouco e eu estou tendo dificuldade para entender. Mas se é porque eu continuo e não desisto, é exatamente pelas razões que eu disse em relação ao meu chamado. Eu, eu simplesmente sou pastor. Simplesmente sou pastor. E eu não vou permitir que desânimo, que cara feia, que voz altiva, que marmota, como a gente diz aqui, é uma marmota que façam comigo, querendo me intimidar. Eu não vou permitir que essas coisas sejam suficientes para me fazer desistir, não. Às vezes eu recuo, porque eu vejo que se eu continuar, eu acho que eu não tenho por que estar perdendo tempo com coisas que não vão nem vêm. Eu não posso, não se deve perder tempo com isso. E às vezes eu recuo. Aí simplesmente cruzo as mãos e deixa. A igreja não é minha, eu tenho essa convicção. A igreja não é minha, os obreiros não são meus, a denominação não é minha. E eu faço o que eu devo fazer. E o que eu faço consciente de que o que eu estou fazendo é para a glória do reino de Deus. É para a glória do reino de Deus. Eu não tenho mais glória para receber, só quando chegar no céu, a coroa de glória, né? Tá Está certo. prometida. A Bíblia, o apóstolo Paulo disse que está prometida, né? É, não só Então, para ele, né, mas para. pois é. Aqui eu não tenho mais nada para receber, não. Eu já recebi tudo quanto tinha de receber. Mas as minhas convicções, as minhas ideias, o meu conceito, as minhas posições, eu não dou por nada. Não vendo, não troco, não coloco em negócio por nada. Obrigado, pastor. Minha última pergunta, já que a gente falou de crises, quais conselhos o senhor daria para nós, pastores mais jovens, em relação ao nosso ministério, como prosseguir, como manter? Em tempos de crise, né? Sim, É, a gente só tem uma saída na crise. Eu, desde o começo, já o primeiro trabalho que eu peguei para fazer já foi dentro das crises, né? correto. A situação difícil, se a gente fosse esmiuçar aqui, era muita coisa que não dá certo, mas era muito difícil. Então, eu tive que me sustentar confiando no Senhor e na sua graça. Eu fui para lá, mas hoje a gente vai para um campo, uma igreja, e aí o secretário, o pastor, o presidente de campo, não sei como é que chama, que hoje tem mais presidente do que Zé na Paraíba, tem muito mais. Mas o presidente leva você e aquela coisa toda, e olha, você vai ganhar isso aqui, vai ganhar mais isso, vai ganhar aquilo, aquilo outro e tal. No meu tempo, não. Eu fui para a Areia Branca, além das dificuldades, mas não tinha dinheiro também na história, não. Não tinha dinheiro. Rapaz solteiro. E o irmão um dia disse: Mas um rapaz solteiro precisa de roupa, precisa de comer, precisa. Bom, mas foi as dificuldades que eu comecei a identificar naquele trabalho. E aí vim lá para cá. Fui para Natal, amenizou um pouco, mas as dificuldades vieram logo. Porque quando não é de um lado, é do outro. Aí fui para o Marizal. O Marizal eu passei 9 anos lá.
E isso sem a maior parte, quase na totalidade desse tempo, sem salário. Sem salário. Não tinha de onde vir, não. Um tempo que eu recebi da Secretaria de Missões, que naquele tempo chamavam CAEB, e era pouca coisa que eu recebia, parece que era um mês de salário, e eu, mesmo assim, ainda não tinha, né? Não tinha. Quando a gente ia receber, aí o tesoureiro dizia, não tem, não tem. E eu tinha que ir mais a Fortaleza, pegar em Fortaleza, de Marizal para Fortaleza, para pegar. Então, o que que eu fazia? Ou morrendo ou vivendo, tem que deixar acumular para que eu tenha condições de, pelo menos, pagar as passagens, né? E eu caí na simpatia do pastor João Queiroz na época lá, ia para lá buscar depois de 3, 4 meses, aí eu ia buscar. E, e aí pregava lá e tal, e ele achava bom, e aí me dava as passagens de volta, né? Então eu tinha que fazer isso para continuar respirando. E aí saí de Umarizal, vim para Felipe Guerra. Também as dificuldades não foram menos, não foram pequenas. Amenizou um pouco essa questão financeira, porque aí eu passei a receber 2 salários, coisa que eu nunca tinha recebido na minha vida, nenhum, quanto mais 2. Mas mesmo assim, as dificuldades estavam lá. Saí de Felipe Guerra, fui para Paulo dos Ferros e a mesma coisa. Saí de Paulo dos Ferros, vim para cá, aí não dá nem para contar. As dificuldades sempre estiveram presentes. O que que se faz? O que a gente aprende na oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quem dá o nosso pão de cada dia, e aí não é só a questão da sobrevivência relacionada com comer e beber e saúde e tudo quanto a gente precisa, não é só isso, não. É tudo, mas tudo mesmo. Essa questão da proteção, o pastor se expõe muito. Qualquer pessoa tem o direito de chegar e inventar uma história do pastor e massacrar, e o pastor precisa de proteção para isso. Então, olhe, junta tudo isso e muito mais, e você só tem uma saída segura: é estar nas mãos do Pai que ele enviou para o campo. Eu ganho 10 salários, mas eu tenho que estar confiando nas mãos do Pai. Eu tenho tudo quanto preciso, mas eu tenho que estar confiando no Pai que me chamou, que me arregimentou e que me mandou para trabalhar na sua seara. Não há outra saída. Você confia nele, ele é o Senhor da sua vida, e enquanto você viver, esse é a forma segura da gente sobreviver nos grandes momentos de crise. Essa é a única maneira. E a gente vai, faz certas coisas e tudo mais, mas não deve se esquecer de que quem nos dá a proteção em tempos de crise é o Senhor. As crises que eu tive em Marizal, que lá foram 9 anos, a maioria desses anos, todos eles de seca, de 70. Deixa eu me ver aqui. Eu cheguei lá em 77.
de 78 até 83 foram anos. Não choveu aqui na região. Chuvas variadas que não deu para criar, que não deu para ninguém plantar, e a crise foi grande. Mas me acredito que foi o melhor tempo que eu passei em termos da sobrevivência. Nada me faltou. Minhas filhas nunca adoeceram. Minha esposa nunca adoeceu. Nunca faltou o pão de cada dia. Já houve muitas noites que a gente foi dormir sem saber o café da manhã, mas enquanto a gente dormia, o Pai providenciou. E a gente nunca passar fome. Eu não sei, eu não conheço esse vocabulário no dicionário do senhor da Seara, não. Não, jamais. Pelo contrário, fiz festas, festejei, comi até fora da conta, engordei. E eu ouvi Glória a Deus. testemunho, eu ouvi um testemunho de um senhor, um irmão, falando acerca da experiência dele, que o senhor é quem o sustentou, e ele foi contar e disse que não tinha nada em casa, não tinha nada, nada, nada. E o Espírito Santo falou com ele, disse: pegue uma vasilha grande e me acompanhe, saia aqui nesse caminho. E ele foi, e foi, e foi. Quando chegou lá na frente, ele viu um besouro saindo de um buraco no chão e a tanajura, né? E Sim. o homem disse que o Espírito Santo disse: encha a bacia de tanajura. Mas eu encho a bacia de tanajura. Aí eu comecei a dar glória a Deus, que eu já sabia qual era o fim da história, né? E aí ele disse: aí, irmãos, o Espírito Santo mandou que eu enchesse a bacia de tanajuras, eu enchi. E aí eu passei não sei quanto tempo comendo tanajura com margarina. Aí eu dava muito glória a Deus. Talvez ele pensasse que eu estava dando glória a Deus por essa judiação que o Espírito Santo fez com ele. Porque comigo, o meu Senhor, me sustentou, foi com carne de boi, como é com aquele osso lá que bate, Tutano. esqueci coisa, com o tutano, né, da gordura dos bois. Ele me sustentou assim, mas me sustentou literalmente. Literalmente. É assim mesmo. Mas não é porque eu seja engraçadinho, não, eu simplesmente me coloquei nas mãos dele e eu cheguei à conclusão que só ele pode nos sustentar em tempos de crise ou não. Ele é aquele que nos sustenta. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor. Foi um prazer conversar com o senhor sobre essa temática. Quando o senhor me disse de que o pastorado do senhor enfrentou várias crises, o senhor compartilhou várias delas também, não é verdade? Essa crise de 2020 é só mais uma. É só mais uma. Essa de 2020 é diferente, mas o senhor que cuida da gente não é não. Essa de 2020 é uma coisa para nós, né? Sim. Porque eu não estou lembrado a última praga que tivemos no Brasil, é até não muito distante, não. Aquela questão, aquelas doenças contagiosas, meningite, e a gente passou por aquilo ali, mas aquilo ali, em relação a essa da agora, não tem. Se bem que aquela matou mais, né? Mas também eu não sei quando é que, até onde essa vai. Mas essa é diferente porque é um inimigo que a gente não vê. E como a gente não vê, a gente tem dificuldade de se defender. Mas
a defesa é uma só. O Senhor dos Exércitos, o Senhor da Seara. Vamos nos colocar diante dele e ele nos dará a sua proteção. É a mesma coisa, não muda. Ele não muda. É o Senhor no alto, no vale, é o Senhor na cidade, no campo, em qualquer canto. Ele é sempre o Senhor. Amém. Glória a Deus. O senhor poderia orar por nós, pastor? Encerrando a nossa live. Desde já agradeço pelo senhor, agradeço a todos que estão na escuta, né? Temos aí um bom número de irmãos acompanhando, irmãos e irmãs. Ora por nós, pastor, encerrando a live. Muito obrigado. Eu estou com dificuldade de lhe ouvir. A sua Eu fala digo, está está cortada. cortando, é? Eu disse, É, ore por nós para encerrar a live e muito obrigado. orar agora é? Sim. Sim. Então vamos orar. Senhor, te agradecemos e te louvamos por causa da tua misericórdia e da tua bondade. Te agradecemos pela tua santidade, te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos por quanto tu és fiel e em ti podemos descansar. Te agradecemos porque nos resgataste e nos chamaste para sermos servos, pastores, obreiros que cuidam da seara do Senhor aqui na terra. Abençoe cada um desses irmãos. Abençoe o pastor Arthur, esse trabalho que o mesmo vem desempenhando. Toma em tuas mãos, renova, enche da tua graça, da direção, que o teu espírito continue abençoando, transformando e inspirando para que o teu servo faça isso com resultados abençoadores. Abençoe os irmãos e irmãs que nos acompanham. Que o teu espírito guarde, dá-nos a tua força durante essa crise que ora estamos vivendo. Tu és o Deus que guarda o teu povo em meio às crises e o teu nome é exaltado porque o Senhor faz grandes proezas. Abençoe o teu povo no nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Boa noite, pastor. Tchau para o senhor. Tchau a todos aí, os irmãos e amigos. Até a próxima, se o bom Deus assim nos permitir. Fique à vontade. Quando precisar, estamos aí. Deus abençoe. Amém. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima live.